Boa tarde, pessoal. Continuando os nossos vídeos, né, do Caminhos para o Sagrado, hoje eu queria falar para vocês de um personagem importantíssimo que vai fazer a ponte do mundo invisível para o mundo visível. É interessante como nós, seres humanos, né, e essa é uma pergunta que sempre fazem para mim, né, a gente tem muita mais facilidade de personalizar conceitos do que compreender os conceitos, estudar os conceitos. Isso é por dois motivos. Primeiro, porque nós temos, como seres humanos, né, às vezes o hábito de não buscar um conceito de uma forma mais aprofundada. Então, vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente pega um dicionário ou um Google, e a gente vai pegar uma informação do dicionário, é engraçado que a palavra dicionário, né, se você pegar as letras e mexer nelas, você vai ver que é um conhecimento ordinário. Né? Ordinário é uma coisa assim, você fala, essa pessoa é uma pessoa ordinária, né? Meio ralé, meio medíocre e etc. E a gente prefere ter um conhecimento medíocre das coisas, às vezes, do que buscar se aprofundar. Por quê? Porque toda pessoa, normalmente, que não é ordinária, ela, ao contrário, ela passa por palhaço, ela passa por besta. Então, o caminho da vida, de certa forma, fazer essa ponte do invisível para o visível, precisa desse curso aí de palhaçada, de sátira, porque se a maioria das pessoas olha o conceito do dicionário que está escrito e se contenta com aquele conceito simples, básico, mais fluido, mas tá bom, eu aceito, porque eu também não quero me elevar mais, etc., é que é muito mais fácil, então, a gente falar sempre da forma humana, porque a gente personaliza, compara com os nossos sentimentos, compara com as nossas aspirações, os nossos desejos, a gente tem um processo de identificação. Então, em vez de a gente falar Hermes Trismegisto, a gente podia falar o poder do pensamento, né? Mas, se a gente não colocar um personagem como Hermes, né, como arquétipo invisível do poder do pensamento, né, a gente se perde. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente precisa estar com alguém de sangue, de carne e etc. Isso é muito simples. Por quê? Porque como a humanidade de hoje, principalmente, né, ela tem pouco tempo para se aprofundar no pensamento, e isso é porque ela está dominada pelas emoções, e quando você está dominado por uma coisa, se está preenchido uma coisa, como que você vai preencher outra? Não dá. Então, nós conseguimos aprender as coisas quando a gente põe um personagem, quando a gente põe uma história, quando a gente põe um mito, quando a gente põe um conto, que daí prende a atenção. Mas, na realidade, o nosso pensamento, né, ele é mágico. Se a gente for pensar Hermes Trismegisto, que é Mercúrio dos romanos, que é o grande instrutor da humanidade, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas é Hermes Trismegisto, é Mercúrio, é Tote, e já imagina a pirâmide do Egito, e já imagina o personagem mitológico e assim por diante, né? Mas imagina o nosso pensamento se fosse direcionado para propósitos maiores, se fosse proporcionado para uma vivência mais profunda de nós mesmos, para o nosso autoconhecimento. Será que o nosso pensamento, né, ele não tem essa capacidade de ir para todos os lugares? Será que quando eu penso em alguma coisa eu não posso ir para o inferno, imaginar o inferno sem estar com esse corpo físico lá?
né? Eu não posso ir para o céu, imaginar como o céu sem estar com esse corpo físico lá, né? Ou imaginar qualquer coisa, imaginar uma paixão, imaginar qualquer coisa, e a partir daí eu perceber que existe dentro de mim um processo de criação, eu estou criando uma nova realidade, e etc. E que dentro desse momento que eu estou, né, buscando algo diferente do que o ordinário, do que o comum, do que o medíocre, do que é do médio para o inferior, do homem para o animal, mas eu quero sair dessa, né? Ser humano, né? Ele está abaixo dele o reino animal. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem um pensamento superior ao dos animais. Ah, mas por que a gente tem? Porque a gente tem o Hermes Trismegisto, por exemplo, que é um símbolo de uma divindade, né? Mas também ter encarnado como um humano, um personagem humano. Então, a partir do momento que essa divindade encarna no ser humano, ou esse ideal encarna no ser humano, ele não encarna num boi, ele não encarna numa vaca, ele não encarna num tigre, e etc., porque a gente sabe que a nossa inteligência superior, ela é pensar além do animal, além dos nossos instintos. Então, se a gente mudasse esse termo Hermes e pensasse aonde o pensamento pode me levar se for orientado para o bem, para a moral, para a justiça, para os valores maiores e assim por diante, vai vir uma interrogação. O que vem depois do homem? Essa é a pergunta. O que vem depois do homem? Ah, vamos falar, vem Deus e etc. Tá, mas qual que é a distância entre o homem e Deus? Ah, eu não sei, porque Deus é invisível, mas teu pensamento também é invisível. A gente não vê o pensamento. Mas é muito interessante, então, que Hermes Trismegisto, e é bonito esse nome, porque a palavra Trismegisto, ela tem duas coisas que eu acho super interessantes. A primeira coisa é que está escrito na palavra Trismegisto, geme, e de gemo, né? Que lembra o signo de Gêmeos, que é o terceiro signo. E depois, em Trismegisto, tem a palavra 3. E também em Trismegisto tem a palavra maestro, mestre, né? Porque tem M-E-S-R-T, em Hermes tem o resto. Então, parece que o nosso mestre seria o nosso pensamento. Mas o nosso pensamento, ele é invisível. Então, o que acontece com nós, seres humanos? Para onde se direciona o nosso pensamento? Né? É abaixo da nossa evolução ou para cima da nossa evolução? Esse pensamento, ele desce, né? Então, vou comparar agora o pensamento com o vento, com o ar. A gente sabe que o ar gelado, ele desce, congela, esfria, e o ar quente sobe, né? E quando um cruza com o outro, a gente sabe que tem a chuva e assim por diante vem o aparecimento de água. Então, esse ar que desce, esse ar gelado, esse ar frio, né? Esse pensamento fixo, congelado, mecânico e etc., ele não vai querer sair do conceito do dicionário, porque ele é ordinário, porque ele é comum. Mas o pensamento elevado, ele está voltado para um ideal maior. Qual é o maior ideal que a gente tem através do pensamento? O que o pensamento faz que aconteça com a gente? Que a gente entende que ele se concretiza. A gente entende que depois de um tempo o nosso pensamento pode virar realidade.
Então, na realidade, esse Hermes Trismegisto, que são 3 vezes grande, né? Aqui tem toda uma lenda desse número 3, né? Porque ele era grande como rei, grande como sacerdote e grande como profeta. É interessante que o nosso pensamento realmente ele pode prever o futuro. Eu estou pensando hoje, pode acontecer amanhã. Ele pode me dominar como um rei, eu ser dominado por um pensamento, por uma ideia e etc. E pode me orientar como um sacerdote em moral, assim por diante. Então, quando a gente está no século XXI, né, a gente está no século XXI, a gente já está trabalhando uma mecânica, a humanidade que quer trabalhar essa mecânica de buscar entender melhor, né, esse mundo invisível, esse mundo espiritual. Mas, quando a gente fala de pensamento, a gente fala também de inteligência. Então, não adianta a gente falar de inteligência e de pensamento, de certa forma, se for do mundo abaixo, se for desse mundo não elevado, não precisa nenhum predicado, né? Se for do mundo dos homens, ele pode ser esperto, ele pode ser ladrão. Mercúrio era ladrão, ele roubava, né, o rebanho. Ele pode ser enganador. A nossa comunicação da mídia pode ser o tempo todo enganadora, pode passar a perna na gente. É tudo Mercúrio. O nosso pensamento pode estar nos iludindo, roubando o nosso tempo, né? Então, esse não precisa de muito mérito. Porque se o pensamento, na realidade, for um pensamento mesquinho, egoísta, ele é o comum. Ele é o ordinal quando o homem copia, por exemplo, os maus pensamentos. Os pensamentos de raiva, de mágoa, né? De ódio, de inveja. Esse é o comum. Na humanidade é o comum. Ah, Celso, mas por que se diz que esses pensamentos da humanidade é comum? A humanidade não é tão boa, não é tão maravilhosa, né? Se o pensamento cristaliza na nossa realidade, né, o que a gente pensa pode acontecer, imagina um monte de pensamento que fosse ruim, o que acontece com a nossa realidade? Tragédia, doença, dor. E o próprio pensamento, isso é muito interessante, porque o Hermes Trismegisto é um curadeiro, um curandeiro também. Para quem conhece a mitologia, ele aparece como Asclépio, dentro da mitologia grega, né? Então, assim, será que a gente está pensando da forma correta? Então, como é que eu posso falar de caminho do sagrado se eu não fizer uma orientação desse pensamento? Né? Se esse pensamento não for orientado para as alturas, por isso a ideia de uma escada, por isso a ideia de uma montanha, você tem que sair do comum, do ordinário. Né? Porque grande parte da humanidade, sem perceber, e aí tem um termo para isso, que é egrégora, que é um conjunto de energias de várias pessoas pensando na mesma coisa, estão ajudando a criar a realidade desse mundo. Já que não existe Deus, então estão criando tudo. Mas, para quem acredita em Deus, para quem acredita num poder superior ao humano, que se chama, em primeiro lugar, né, algo superior ao humano, podemos colocar direto como Deus, mas podem falar que tem anjo, arcanjo, querubim, não é um assunto que eu vou falar hoje, mas sim algo superior, uma inteligência superior e etc., vai dizer que a gente tem grande responsabilidade se a gente não direcionar o nosso pensamento, né, para criar um mundo melhor. A gente precisa criar um mundo melhor. Mas eu preciso aprender a direcionar o meu pensamento. Para onde eu vou direcionar o meu pensamento? Então, os antigos diziam, olha, você tem que conhecer as leis de Hermes.
Você tem que conhecer Hermes Trismegisto, por quê? Porque ele era o guru, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, o verdadeiro orientador e etc., que fazia que você saísse da mediocridade. Por quê? Porque quando a gente é tomado pelas nossas emoções, né, e não refletimos sobre essas emoções, a gente toma decisões precipitadas, toma decisões erradas. Então, isso, quando a gente toma uma decisão errada, a gente toma uma decisão precipitada, depois de um tempo, quando você reflete, aí o número 3, começo, meio e fim, você fala, putz, estava errado. Putz, errei. E assim por diante. Então, esse 3 vezes o grande significa que ele é grande porque ele sabe o caminho desse domínio do pensamento, ele sabe orientar esse pensamento, né, que é o sacerdote, ele tem o domínio que é o rei, ele legisla as leis do pensamento, e ele é a profecia. O homem pode escolher seguir pensamentos elevados, que levem ele à luz, ou descer às profundezas, como eu disse, que o pensamento é algo livre. Ele pode ir tanto para o céu quanto para o inferno. Né? Mercúrio, na mitologia, descia para o inferno, encontrava a alma dos mortos, subia até o céu e etc. E ele era um mensageiro dos deuses. Então, todos os deuses iam se comunicar através de Mercúrio. Né? E é interessante que o metal mercúrio ele é um metal líquido. Ele faz a função da água. Né? Ele é o único metal que não se apresenta de forma sólida, ele aparece de forma líquida. Quer dizer, teria a parte tanto do sólido quanto do vapor, voltando a ser esse número 3, né? Porque a água, a gente sabe, quando você aumenta a temperatura, vira ar, quando você esfria, ela solidifica. Então, nós, seres humanos, quando a gente fala de um caminho sagrado, antes de mais nada, eu tenho que estar pensando, né? O que me diferencia? Que diferencia não é as emoções. Raiva, medo, rancor, ódio, alegria, tristeza, bondade, felicidade, são sentimentos que passam por todos nós. Todos nós passamos pelos sentimentos. Rodamos pelas coisas. E sentimos, né? Apego por algumas coisas, quando sente uma coisa muito boa, quando eu como uma comida maravilhosa, eu quero aquela comida. Quando eu estou num relacionamento muito gostoso, eu quero aquela pessoa. Quando eu estou ganhando muito dinheiro, eu quero manter aquilo. Né? Agora, os pensamentos, você já vai aprender que você não detém os pensamentos. Eles podem mudar. E se eles mudam, também pode mudar a tua forma daquilo que você sentir. Então, o pensamento tem um poder maior do que a própria emoção. E muitas pessoas que não aceitam o caminho sagrado é porque o segredo do caminho sagrado não está na emoção como a mudança da chavinha do céu, do inferno para o céu, né? A mudança que a pessoa precisa passar é através da forma de pensar. E que pode essa forma de pensar, pode essa instrução começar a mudar a direção das emoções, mudar a direção dos sentimentos. Então, atravessar as águas, né? A vida é comparada com um barco.
E atravessar as águas é atravessar o quê? O mundo das emoções, o mundo dos sentimentos, e todos nós sentimos as coisas. Mas agora a gente precisa pensar, o que eu penso sobre aquilo que eu sinto? Será que eu quis algum dia fazer isso? Eu sinto isso, mas o que eu penso sobre isso? E qual é a orientação hermética disso? Qual seria a instrução hermética disso? Mas isso é assunto para outra conversa. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Coloca o seu like, né? Se inscreve no canal, avisa para os seus amigos que a gente só está começando caminhos, né, para o sagrado e os assuntos vão girar, né, vão girar em torno desses conhecimentos. E depois também a gente vai comparar com religião, vai comparar com outras coisas. Né? Vai ser um conhecimento muito livre, muito aberto a todos esses mundos aí que interrelaçam, né? Tanto a nossa personalidade, quanto a filosofia, quanto a moral, quanto a espiritualidade, quanto o credo, tudo isso ao mesmo tempo. Gratidão.